Por um lado, a gente percebe que essa ideia de o que o pessoal lá da Filistina está fazendo é a Operação Al-Aqsa para proteger o seu templo, que é o terceiro lugar mais sagrado da religião deles. Isso é uma distração para você achar que é uma disputa só por uma questão religiosa. A gente sabe que tem uma grande disputa geopolítica por dinheiro, poder, controle. Então isso desvia o foco um pouco. Por outro lado, isso realmente é um foco importante porque nós sabemos que existe um projeto já muito antigo lá na Terra Prometida de reconstrução do templo. E obviamente, para reconstruir o templo da Terra Prometida, eles precisam tirar o templo da submissão que está lá. Tem um templo que está exatamente no local onde era o templo de Salomão, o templo original, e depois o templo de Zorobabel, que virou o templo de Herodes, com as reformas de Herodes, que Herodes fez para agradar o povo, lembrando que Herodes ele era um idumeu, ou seja, um edomita, ele não era do povo de Deus exatamente. Então, para fazer uma média ali com o povo de Deus, ele ampliou o templo, e quando Herodes ampliou o templo de Zorobabel, que era um templo pequeno, comparado ao templo de Salomão, quem conhece a Bíblia sabe que quando Zorobabel concluiu a construção do segundo templo, o povo de Deus, quando olhou o templo, chorou, porque falou, pô, esse templo aí é horrível perto do nosso templo original de Salomão, né? Olha o tamanho desse templo, que templinho feio. Só que aí os profetas começaram a dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, né? Dizendo que o segundo templo seria ainda maior e mais bonito e mais pomposo que o primeiro. E Herodes cumpre isso quando ele faz as reformas do templo de Zorobabel, transformando esse novo templo naquilo que ficou conhecido depois como Templo de Herodes. Esse templo de Herodes ele foi destruído pelos romanos, né, no ano 70, né, depois de Cristo, depois daquelas todas as revoltas que aconteceram ali, e desde então não se tem mais um templo lá, né? Desde o ano 70 depois de Cristo até hoje, 2023, o povo de Deus não tem mais um templo ali. E então existe um grupo ortodoxo, tradicional, que montou um projeto chamado o Instituto do Templo, The Temple Institute. E obviamente que o Instituto do Templo, eles estão doidos para reconstruir o templo. Na verdade, o que eles já têm hoje, eles têm todo o material preparado para reconstruir o templo, inclusive os touros especiais que são usados nesse tipo de projeto, perfeito? Então, o Instituto do Templo está doido para que esse templo da outra religião, da submissão, seja retirado de lá, para que esse templo Al-Aqsa seja retirado de lá e para que eles possam reconstruir esse terceiro templo. Só que esse terceiro templo, a ideia de uma construção do terceiro templo é uma ideia que aponta para eventos bíblicos escatológicos, né? Escatológico no sentido de apocalíptico, né? Porque a gente sabe que no idioma grego, skatos é aquilo que sobra, aquilo que resta. Então, escatologia, geralmente para quem estuda literatura, você tem a poesia escatológica, né? A poesia escatológica é uma poesia, não é uma poesia sobre o apocalipse. Na verdade, a poesia escatológica ela vai falar sobre coisas assim sinistras, né? Como o catarro, as fezes, a urina, né? Porque o catarro e as fezes e a urina, eles são aquilo que sobra, né? Aquilo que são os dejetos, né? Aquilo que sobrou da digestão humana, né? Então a poesia escatológica ela é isso, né? A boca que beija é a mesma que escarra e tal, a mão que afaga é a mesma que apedreja, e por aí vai. Então era uma poesia escatológica, uma poesia sinistra, porque vai falar desses dejetos humanos. Mas escatologia no estudo teológico, na teologia ou nas religiões, escatologia é o que sobra, não no sentido que sobra da digestão humana, mas é o que sobra no final da história humana. Então, no final da história humana, o que vai sobrar? Sobra o final dos tempos. Então, o final dos tempos é a escatologia teológica, que é o que sobra no final dos tempos. Então, quando a gente fala na construção de um terceiro templo lá na Terra Prometida, nós estamos falando de eventos escatológicos apocalípticos, ou seja, eventos proféticos do final dos tempos, porque nós sabemos que aquilo que a Bíblia chama de reino do anticristo, aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação, só vai começar quando for construído um terceiro templo, ok? Sem terceiro templo não tem apocalipse da Bíblia, tá? Então, para o apocalipse da Bíblia começar,
precisa ter um terceiro templo. No meu livro Desvendando o Apocalipse, eu falo muito sobre esse assunto porque o profeta Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo, ele liberou algumas profecias sobre as 70 semanas que faltariam para a reintrodução do Messias na Terra Prometida. E é curioso, né, que ele fala que das profecias de Daniel, ele vai dizer assim, nós estamos aqui no exílio babilônico, mas do dia em que for liberado o nosso retorno para a nossa Terra Prometida, isso foi feito, você sabe, por Ciro, né, que era um rei da Média, né, um rei persa. O Ciro, ele liberou o povo de Deus para voltar para a Terra Prometida. E aí Daniel diz que do decreto de Ciro até o advento do rei, 2 semanas mais 67 semanas. O que significa isso? Significa que são 69 semanas. 2 semanas mais 67 semanas, dá 69 semanas. A gente sabe que no universo profético, escatológico, a ideia de semana pode ser não apenas uma semana de 7 dias, mas uma semana de 7 anos. Inclusive, a gente sabe que o ano de jubileu é feito depois de um cálculo ali de 49 anos, né? Então, são 7 semanas de 7 anos. Então, é muito comum na profecia judaica, né, no profetismo judaico veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, eles falarem de uma semana, mas não falando de uma semana de 7 dias, mas uma semana de 7 anos. Nesse sentido, é algo mirabolante você perceber que da data em que o rei Ciro autorizou Neemias e o povo a voltar para a Terra Prometida, até o nascimento de Jesus, foram exatamente 69 semanas, tá? Aí você tem que fazer a multiplicação, né? 69 vezes 7 é igual a 483 anos, tá? Então, é muito interessante você perceber a precisão da profecia de Daniel, que está no livro de Daniel lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Daniel profetizou que da publicação do decreto para a reconstrução da Terra Prometida até a vinda do rei, que é o Messias, 62 semanas mais 7 semanas, ou seja, 69 semanas. 69 semanas são 69 vezes 7 anos, que dá 483 anos. Foi exatamente isso que aconteceu. Do decreto de Ciro para reconstruir Jerusalém, lá que está no livro de Neemias, né? Esdras e Neemias, você entende esse momento da história. Quando saiu esse decreto para reconstruir a Terra Prometida até o nascimento de Jesus, 483 anos certinho. Só que o problema é que Daniel tinha falado sobre 70 semanas, não 69. Você percebe então que as profecias de Daniel, elas se cumpriram em parte. Porque Daniel falou de 70 semanas e o que se cumpre da autorização para reconstruir a Terra Prometida até o nascimento de Jesus são 69 semanas. 69 semanas são 483 anos. Falta uma semana de 7 anos. O que significa isso? Isso significa que ainda faltam 7 anos para a conclusão das profecias de Daniel, para que se completem as 70 semanas. Das 70 semanas de Daniel, 69 semanas já foram cumpridas. Faltam 7 semanas. Essas 7 semanas, elas só serão cumpridas naquilo que a gente chama de grande tribulação. Não é por acaso que a Bíblia diz que a grande tribulação vai durar 7 anos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de confusão. 3 anos e meio vezes 2, 7. Exatamente as últimas 7 semanas da história da humanidade que estão faltando. Agora, o relógio espiritual dessas profecias, ele está parado. Pelas profecias de Daniel, e aí você tem que comparar com o que Jesus fala em Mateus 24, com o que Paulo fala aos Tessalonicenses, com algumas profecias de Davi no livro de Salmos, com algumas profecias de Ezequiel, com algumas coisas que estão no Pentateuco. Você fazendo esse cruzamento de dados, você vai perceber que essa última semana de 7 anos, ou seja, esse último período de 7 anos para o cumprimento das profecias de Daniel, esse relógio espiritual que está faltando, para o qual está faltando 7 anos, esse relógio espiritual só vai ser ligado novamente quando for reconstruído o templo na Terra Prometida. Então, no momento
em que, de alguma maneira, eles tirarem aquele templo de Al-Aqsa de lá e depois for colocado o terceiro templo ali, né, o Instituto do Templo, exatamente nesse momento começarão a contar os últimos 7 anos, ok? Nesses 7 anos virá um falso Messias, virá um falso Cristo, e esse falso Cristo ele vai iludir a muitos através de uma grande solução de um problema global. Ou seja, muito provavelmente ele vai solucionar a disputa que acontece na Terra Prometida, ele vai trazer paz na Terra Prometida, ele vai solucionar talvez algum problema de abrangência global também, talvez um terceiro grande conflito global. Esse cara que vai ser o falso Messias, ele vai resolver um terceiro grande conflito global e ele provavelmente vai resolver também a disputa que existe na Terra Prometida. Esse cara vai ser considerado o salvador do planeta Terra, ele vai ser considerado o salvador de toda a humanidade e ele vai ser elevado ao posto de líder dos seres humanos. E esse cara, com esse prestígio todo que ele vai ter, ele vai conseguir reconstruir esse terceiro templo, e assim que esse terceiro templo foi inaugurado, começa esse relógio dos 7 últimos anos aí dessa história da humanidade, dessa profecia de Daniel, tá bom? Então, quando a gente vê que essa encrenca lá na Terra Prometida começa com o templo de Al-Aqsa, esse templo de Al-Aqsa, isso é o foco também de algo muito importante que vai acontecer, tá? Fiquem de olho nisso. Sempre que você ouvir falar sobre paz naquela região e reconstrução lá desse templo, o negócio vai começar a rodar, tá? O reloginho começa a rodar, tá bom? Então, quando for ali concluído um acordo de paz, eles começarem a reconstrução do templo, você sabe que o reloginho começou a rodar. Tem muita gente perguntando, será que é o Donald Trump? Eu acho o Donald Trump uma figura que gera muita resistência, muitas pessoas têm asco dele, mas não é impossível não. Você pode ver que pelo menos no Ocidente já existe um clamor pelo retorno do Donald Trump. É muito provável que o Donald Trump volte ao poder e ele faça boa parte disso. Ele já tinha feito uma parte disso, de estabelecimento de paz entre aqueles diferentes grupos, e pode ser que exatamente ele seja bem cotado para isso, ok? Então é um negócio aí pra gente ficar muito, muito, muito de olhos abertos, porque essa galera aí não brinca em serviço não, perfeito? Então assim, está tudo acontecendo dentro do que a Bíblia nos ensina, tá? Se você lê o livro do Apocalipse, você compara com as profecias de Daniel, você compara com as profecias de Ezequiel, você compara com o que foi dito lá Paulo disse, principalmente aos Tessalonicenses, você vai ver que está tudo caminhando exatamente conforme a Bíblia já havia, com uma precisão impressionante, profetizado. Beleza? Eu tinha falado ali que esse relógio vai voltar a funcionar quando for reconstruído o templo. Na verdade, é quando for assinado o acordo de paz, tá? Obrigado, pessoal, aí que me ajudou nessa correção. O engenheiro Vitor, ele falou, boa tarde, Daniel, você acredita que nesse conflito vão para cima da capital da Terra Prometida e como consequência esse templo será destruído? Muito provavelmente, tá? Pode ser um tremor de terra também, a gente não sabe exatamente, mas com certeza quando tiver uma grande encrenca ali de algum jeito, aquele templo que está lá vai sair de lá para a reconstrução do terceiro templo, ou isso vai fazer parte dos acordos de paz. Olha, vamos combinar aqui, a gente reconstrói um templo aqui, vai ser um templo ecumênico, todo mundo vai poder participar, e a gente vai voltar a ter um templo na cidade santa. Provavelmente eu creio que seja exatamente isso que vai acontecer. Por isso que a gente tem que ficar de olho, porque nós estamos diante de eventos de proporções bíblicas diante dos nossos olhos, né? Você está vendo a história ser escrita diante dos seus olhos, perfeito?